com o CODEP-FIDEM, a economia da região, nós sabemos que ela está baseada na fruticultura, né? 40,8%, comércio 15,4%, indústria 5,7%, educação 5,4% e os demais 32,7%. Em vários setores da administração pública, construção civil, transporte, armazenagem, serviço doméstico, entre outros. E aí você tem essa força, mas tem um lado da economia que é a agricultura familiar, que ela é forte, e a pecuária, da área do sequeiro especialmente. Então nós somos um defensor que tem que ter o plano de negócio da propriedade rural, da vida das pessoas. Você falou que esse abatedouro, de fato, ele foi quem a nível de carne com inspeção, foi esse, porque o resto não era inspecionado. O matadouro foi fechado no final da administração que veio depois da minha e passou um tempão do outro fechado. E a gente pegou o abatedouro que foi construído na minha administração, primeiro como vereador comecei através do Pró-Rural e depois como prefeito. E botamos para funcionar. E esse abatedouro hoje emprega assim algo em torno de quase 30 pessoas. E agora está começando um projeto de buchadaria que são 10 ou são 20 mulheres? 20 mulheres. Acho lindo esse nome, buchadaria. Buchadaria, 20 mulheres lá na sede da associação que estão trabalhando. A gente conseguiu, o Instituto Federal doou algumas mesas e através de ação nossa ainda pelo IPA e da deputada, nós conseguimos melhorar o abatedouro, levar um caminhão frigorífico para lá, como levamos um caminhão frigorífico para a cooperativa dos produtores de leite de Afrânio, dentro da ideia dos arranjos produtivos locais, da gente segurar o homem da caatinga e a mulher rural e agregar valor ao que eles produzem. Hoje ninguém tem um problema para vender um caprino ou ovino nessa região do interior. Tem as compras daqui, que é um mercado forte, e tem um abatedouro, um frigorífico lá no povoado, no distrito. O que é que a gente busca com isso? Que seja um modelo para implantar em outras. A ideia de um abatedouro compacto, que não tem um custo, que foi, por exemplo, quando a Devassa acabou de fazer um frigorífico em Dormente, gastou algo, acho, 3 milhões, 4 milhões, estará fechado, porque é um elefante branco. Faz um negócio gigante e esse negócio fica sem funcionamento. Virou elefante branco. Até agora está um elefante branco. Então por quê? Porque você quer fazer obras de pedra e cal, obras gigantes que custam milhões, mas não entende que às vezes as pessoas querem, precisa você entender o modelo das pessoas, de poder ajudar as pessoas a crescerem. Quer dizer, com o dinheiro que eles construíram uma bateria em Dormente, me desse esse recurso que eu faria uns 5 em cidades diferentes, no porto de Rajada, com a estrutura funcional, prática. Os países da Europa, Cabi, eles têm, viu, Sinara, eles têm modelos, e o celular, por exemplo, que a gente trabalha aqui para já, e você vender para o Estado, mas vender também para outros estados, você tem aí o CISV, uma série de coisas. É preciso que a gente construa na próxima década, se Deus quiser, uma preocupação de agregar valor ao que se produz. Países como a França e outros, eles adotam pequenos, às vezes a pessoa tem um abatedor em casa, na sua propriedade rural, e nesse abatedor ele consegue industrializar para vender no entorno dele, agregar valor ao que produz. Nós vamos preparar o produtor rural. Nós defendemos a ideia do plano de negócio da propriedade rural. Essa minha passagem pelo IPA me abriu mais ainda a visão de mundo. Nós precisamos trabalhar o plano de negócio para que, seja na área irrigada, seja na área de sequeiro, seja na área ribeirinha, nos assentamentos, forma de que as pessoas possam melhorar as suas vidas, possam produzir. A gente produz aqui uma quantidade de caprinos e ovinos, nós podemos produzir 10 vezes mais. À medida que você agrega valor, que você desenvolve forma de pecuária. Uma coisa que eu defendo, por exemplo, é que assim como o criador de boi do sul, do sudeste, do norte, uns criam vaca para produzir bezerro e outros compram bezerro para vender boi. Aqui no sertão tem gente que quer criar vaca para produzir bezerro, para produzir boi. Quer criar cabra para produzir borrego, para engordar, para vender carneiro. Aí demora a pegar no dinheiro. Você sabe que na visão do negócio, a avicultura, por exemplo, a avicultura tem frigorífico que fornece os pintos e os agricultores, criadores, criam ali por 35 dias e já está pronto para o abate. Aí dá velocidade no que ganham. O próximo governo de Lula, se papai do céu
nos permitir, com a graça dele, estar com ele, estar todos com mandato, nós vamos trabalhar isso, há de se construir na cabeça do povo brasileiro, há de se construir na cabeça do nordestino, que é preciso crescer, é preciso prosperar de forma normal, com trabalho, qualificação, os jovens nas universidades. Nós vamos estimular um sentimento de pertencimento na zona rural dos municípios, que as pessoas possam ir para os institutos federais de Petrolina, de Santa Maria, de Uricuri, de Salgueiro, Escola Técnica Cabrobó, Escolas Técnicas em Petrolina, preparar os jovens para ficar nas suas casas. Tem muita gente que não quer sair da roça. Eu mesmo, quando eu cheguei à fase do ensino médio, a mãe me perguntou se eu queria vir estudar aqui em Petrolina. Eu disse, cara, não, mãe, quero ficar aqui em Rajada mesmo. Fiz o ensino médio lá, ajudando o pai na roça, no comércio, e aí me envolvi com a política. E Deus permitiu que chegasse até aqui hoje. Tem muito jovem hoje que quer fazer engenharia agronômica, quer fazer um curso de técnico agrícola, para ele cuidar da propriedade. Exato. Há poucos dias eu fui para um enterro de um parente, eu fiquei muito comovido. O nome dele era Miguel. Sim. Miguel Neto. Neto do vereador Miguel, que era Miguel Amorim, meu parente, 28 anos de mandato. Miguel Amorim foi uma figura, né, imponente, né? Uma figura. Então Miguel, o neto dele, com o nome dele, era um orgulho da família. E esse menino, ele se apegou à avó, a dona Alberica, e ele não queria vir para cá. Ele fazendo agronomia, mas morando lá. O pai conseguiu um lote, e a mãe, e aí a irmã e o irmão cuidar do lote. O projeto dele era, eu quero fazer agronomia e eu vou cuidar do lote, eu vou cuidar, e cuidando da roça do avô, cuidando da roça do pai. Então esse sentimento que Miguel tinha, Miguel Neto, é um sentimento que muitos jovens hoje têm. Eu andei no município de Afranho e os sobrinhos, um sobrinho de Luz Cleide, e um filho de um primo dela, e outros que tive no município de Dormente, e vendo os jovens falando, quero fazer engenharia agronômica, quero fazer isso, para cuidar da propriedade rural. E nós queremos, o frigorífico é uma linha dessa, mas tem também a agroindústria da fruta. Nós precisamos despertar nos jovens das áreas irrigadas. É o potencial dessa região, né? Exatamente. Que os jovens, você está falando em educação, eu vou entrar nessa questão, a gente tem um polo educacional muito forte aqui em Petrolina, e ao mesmo tempo a gente tem uma instituição tradicional, você falando que está a formação da juventude, que está passando por uma dificuldade enorme, que é a FACAP, né? Está numa intervenção. Você sempre teve boas propostas para a FACAP, enquanto deputado, enquanto candidato a prefeito, e enquanto prefeito também fez uma mudança significativa na própria infraestrutura. Então, se fortalecer essa questão educacional, a juventude aqui, que sabe que aqui tem a riqueza, o potencial, não vai querer sair daqui, não é isso? Verdade, a FACAP, eu tive a alegria de construir aquela biblioteca. Em 2 anos que fui prefeito. Você estudou lá também, não foi, Odacir? Você estudou lá Eu também. fiz economia na FACAP. Minha formação foi na FACAP, graças a Deus. Então, a biblioteca da FACAP foi construída no nosso governo. A gente tinha uma presença, inclusive de chamar a FACAP para missões. Por exemplo, o Matadouro. Uma vez eu contratei a FACAP, os alunos da área de administração, de contábil e acho que de economia também, mas mais precisamente contábil e administração, para fazer um estudo sobre qual era o custo do Matadouro de Petrolina para a prefeitura naquela época. Sim. E aí a gente fez um levantamento e apontou-se que naquela época o município investia 960 mil por ano no abatedouro. A graxaria estava quebrada, a gente estava tentando, estava licitando e a empresa não aparecia, empresa interessada da caldeira para poder corrigir. Terminei concluindo ela no finalzinho do governo. E aí essa receita de farinha de osso, de uma série de coisas, não tinha, porque estava tendo que botar nos caçambóis para fechar e levar para o aterro. Mas naquela época o investimento anual era de 960 mil reais por mês. E aí eu disse, bom, o município está gastando ou investindo 960 mil, porque quando tirava o valor dos abates, não fechava o orçamento. Mas eu não posso ter isso como um mal. Eu posso ter isso como um investimento na saúde da população. E a FACAP teve um papel importante para me mostrar quanto é que custava. Tá? Quanto custava aquele equipamento público para o município. A FACAP tem tido um papel importante, por exemplo, em elaboração de concursos para muitos municípios. Isso. Então, é preciso que a administração esteja próxima. Eu propus
lá atrás como prefeito, como candidato a prefeito, seria chamar o governo do estado e fazer uma parceria, repassando a FACAP, unindo a FACAP com a UPE. A ideia era tornar pública a FACAP, a autarquia. Os servidores da FACAP continuavam recebendo dentro do plano de previdência, o município ficaria, a UPE, o governo do estado, repassaria o recurso para o município, e o município manteria esses servidores da FACAP sem perder o vínculo, só que a partir dali os concursos seriam pela UPE. E meu sonho era fazer um grande portal ali de entrada, unindo FACAP e UPE, e fazer um portal bem grande da UPE, a cidade universitária. A cidade universitária. Essa é a proposta que eu apresentei e acho que vai precisar de uma reação sobre isso, porque você tem ali uma concorrência na porta da FACAP, uma concorrência que tem mobilidade para baixar preço, queimar preço, e isso termina contribuindo para enfraquecer a instituição, mas tem que tirar proveito das dificuldades, e a FACAP precisa se agigantar. Agora, concurso de medicina é um projeto belíssimo, esse projeto de medicina, vai ter viabilidade, mas eu ainda continuarei defendendo a ideia de uma FACAP pública. Ou gratuita para os alunos. Clecinho, meu amigo Clecinho, ele sempre fala das suas abelhas, né? E aí, ele quer saber o seguinte: qual vai ser o incentivo para os agricultores, né, que lidam com o mel em Pernambuco? Primeiro, financiamento. Os agricultores familiares perderam muito com o governo atual por não ter financiamento, né? Os bancos não abrem espaço para os pequenos agricultores. Eu proponho o seguinte: na nossa proposta, a volta do governo Lula pegou eu não me lembro se era negócio assim, 2 bilhões, 3 bilhões, que era da agricultura familiar, 6 bilhões, e Lula levou para quase 30 bilhões por ano de financiamento. Lembro disso, com certeza. Para a agricultura familiar. Tem até um ministério, né? Tinha um ministério. Exatamente. Aqui na região, de acordo com o DEPSIDEM, 14% das pessoas têm acesso à água tratada. 14% só? 80%, 86% não tem. O acesso à água tratada é um dos principais problemas da região, aqui. A gente fala de cidade, não, porque Petrolina tem, mas na zona rural... Não, se você vai para as áreas irrigadas aqui, ninguém tem água tratada. Não é água bruta. A agricultura familiar aqui... Tem o N11 só, né? A agricultura... N11 e C1. C1. A agricultura familiar, ela contribui para elevar um dos principais índices de desempenho da produção agropecuária, tanto aqui como nas cidades da região, Orocó, Cabrobó, Lagoa Grande, por exemplo. Lagoa Grande você tem uma agricultura mais profissional do ponto de vista de grandes empresas se instalando ali, mas você tem também... Onde é É Lagoa Grande. Lagoa Grande, né? Lagoa Grande, Santa Maria tem um pouco, mas tem também uma força da agricultura familiar que representa 78%. Dos trabalhadores da região aqui do Vale, na agricultura familiar, né? Então o que a gente precisa? Cuidar da agricultura familiar, profissionalizar. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre o abatedouro, é a mesma coisa que nós temos que trazer para essa visão da agricultura. Formação. O pai, de repente, não dá mais para ir para uma sala de aula, mas ele pode receber cursos rápidos. Qualificação, nós precisamos correr atrás da ideia do celular. A pessoa produzir o seu queijo, produzir a sua carne, vender ali seu caprino, galinha caipira, tanta coisa que pode ser feita. Então, a agricultura familiar tem que ter crédito e qualificação. Isso. Uma coisa importante para a agricultura familiar é a assistência técnica. Porque, às vezes, na fruticultura, existe, às vezes, queixas de que, como não tem uma assistência técnica, aqueles que se utilizam dos defensivos agrícolas, muitas vezes se excedem. E é preciso a questão de acompanhamento dessas propriedades, né? Acompanhamento, você poder ter o sistema de monitoramento dessas propriedades, criar o poder público chegar para perto e a gente fazer um mandato de proatividade, de chegar para as pessoas e querer mudar a vida do povo. Eu tenho uma caminhada política e sempre trabalhei isso. Sempre trabalhei. Eu sempre me voltei para a ideia de tentar criar um modelo de uma indústria, a gente de agricultura familiar, de ter o trator. Quando lá atrás se falava em trator, eu conseguia trator de pneus para o agricultor na zona rural. Então a gente precisa, você falou da apicultura, a apicultura tem um poder importante na região do Vale, a gente está acompanhando, você tem uma universidade aqui, você tem um Instituto Federal para chegar perto, você tem
o IPA, você tem uma Codevasf, que, como a deputada Dulce tem dito, tem que se voltar para trabalhar para a agricultura familiar, para os pequenos. Você está pegando o dinheiro da Codevasf daqui, levando, às vezes, para fazer política em outros municípios, não é nem para resolver os problemas, mas tudo bem que pode estar resolvendo algum problema, mas que vá para lá, não podemos ser contra, a gente tem que ter... Eu quero o desenvolvimento da Zona da Mata, eu quero o desenvolvimento do agreste, da agricultura. A Zona da Mata, por exemplo, tem um potencial importante, são propriedades pequenas, você tem um polo canavieiro muito forte, e as propriedades pequenas, mas ali chove muito, uma região que chove 2.000 milímetros por ano, então você pode formatar, e aí eu tentei na Zona da Mata, eu andei em outras regiões como Palmares, para propor a ideia da piscicultura, chegamos a fazer tanques de peixe para estimular as pequenas propriedades daquela região. Visitei regiões que a gente fez pelo IPA na minha passagem, tanque de peixe, de apicultura, de piscicultura. Me permita, eu fui visitar agora uma fazenda de um amigo que trabalha com pirarucu aqui em Petrolina. Mas assim, aquilo é uma coisa maravilhosa. Peixe com quase 2 metros de tamanho. E isso tudo é agricultura familiar, meu cara. E aí, quem vai no Mix Mateus, vou falar mesmo, quem vai no Mix Mateus já viu lá os pirarucus. Ali é de fazenda que nós temos aqui. Isso. É interessante demais. Interessante. Aí o que é que tem que entrar, Calbi? Cooperativismo. Cooperativismo, quando eu falo do plano de negócio da propriedade rural, e você que está me ouvindo, de repente você tem uma chácara. E uma chácara, o cidadão tem ali 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, ali não dá para criar uma vaca, não dá para criar ovelha, mas pode dar para criar um tanque de peixe, um tanquezinho ali para subsistência, para vender o excedente. Então tem toda uma situação que a gente precisa trabalhar isso. Agora, qual é o problema? Eu sou adepto da ideia de fazer mais com menos. Eu me assusto. É um posto da Codevasf por 100 e poucos mil reais. E eu fiz, com menos de R$1 milhão, eu fiz com a máquina do IPA mais de 300 postos na região. Aí você vai e faz sempre... Só esse recurso da Codevasf dava para fazer... claro que ele lá, às vezes, monta um sistema. Nessa mesma monta mais, por exemplo, eles têm lá uma diferença, uma montagem, uma coisa. Mas veja, a gente... Um poço desse gasta 30 mil, 40 mil, 50 mil para perfurar um poço. A gente tem como perfurar um poço por 5 mil reais, 6 mil reais. E aí chega para a propriedade rural, vamos discutir. Por que isso não é usado? É porque eles fazem outras formatações, envolvem empresas, mas eles têm a explicação que o tribunal reconhece, vai fazer uma série de análises e tudo. Mas assim, eu acho que tem que diminuir, tem que aliviar a estrutura de um formato que você contrate o poço, mas que possa fazer mais. Eu mostrei para o agricultor, né? Eu mostrei esses dias nas minhas redes sociais de um poço lá no Satisfeito, entre esses 300 que nós abrimos, de Geraldo, e ele plantou maracujá, ele tem horta, está nas minhas redes sociais. É mesmo. Ficou mais linda. Quer dizer, isso é negócio da propriedade rural. A galinha caipira é negócio da propriedade rural. A pecuária. Mas é também a agricultura. Nós temos muitas terras aqui nas margens do rio para irrigar. Nos governos do PT, em que Lula e depois Dilma teve no comando, a Codevasf fazia esse serviço, fazia esse trabalho. Eu trabalhei na Codevasf, eu acompanhei várias visitas, várias inaugurações e entregas. A gente vê a felicidade na vida das pessoas, assim, muda. Que emociona a gente. Agora, eu fui no interior, lá no Araripe, acho que era... tem Araripina e tem a outra cidade que é próxima de Araripina. E eu fui, era muito seco. Eles, há anos que dependia disso. Foi o governo, inclusive foram daquele que eu fui lá, com o pessoal, os engenheiros da Codevasf, a gente foi com o pessoal do governo também na época. Foram vários no sertão, seja do Araripe, seja do São Francisco, no Mochotó e no Pajeú. Então, interromperam tudo isso, né? E, assim, foi uma nova realidade para aquelas pessoas que viviam realmente, andavam quilômetros atrás de água para botar na sua horta, no seu plantio. E o poço resolveu a vida dessas pessoas. Então, claro, é muito pouco para resolver, né, Odaci? Você tem muito pouco, você tem uma população aí, mais de 60% da população, 66%,
que estão na classe E e D. Tá? Então a gente precisa trazer essas pessoas para perto. Programas sociais, eles são muito importantes, mas eu sou um defensor que o programa ele venha integrado a desenvolvimento, trabalho. Quando a pessoa não pode trabalhar, aí ela recebe um programa, ela recebe um benefício. Mas nós precisamos estimular o trabalho. Então o cidadão, ele precisa crescer, ele precisa prosperar. Nós precisamos discutir o plano de negócio. Quando você fala em apicultura aqui, você falou no Araripe, Sinara. A apicultura no Araripe tem regiões muito bacanas para apicultura. Você tem o polo gesseiro do Araripe. Aí você vem com obra estruturante, pensando no Araripe como uma transnordestina. A conclusão da transnordestina. Era Trindade a cidade. Trindade. Era Trindade. Esse que eu fui. Você foi Trindade, vizinha ali a Ipubi, vizinha... E ela é muito seco, agora, há pouco dia nós fomos na inauguração, o governador inaugurou a estrada de Trindade a Ipubi. Então, nós precisamos discutir isso. A discussão, o debate da política, ele tem que vir para as ideias e para as ações. E não é só a ideia do deputado tem força política. Como é a força política? Não, ele deu um trator para fulano que montou uma associação com 10 amigos dele e recebeu um trator. Pronto. Não, o trator ele tem que vir como elo agregador do desenvolvimento. Dentro do plano de negócio, tem que vir o trator, a reescavadeira, mas vamos fazer uma espécie de plano diretor da propriedade rural. O que é que o produtor da área irrigada de Petrolina tem? O pequeno, o médio, a gente conhece porque o médio, o grande, ele anda só. Ele anda só e com crédito do governo, que ele não anda, a maioria recebe o financiamento, e o financiamento está aí para o pequeno, médio e grande, a gente precisa disso. Agora tem um pequeno que ele precisa encontrar a forma, vou dar um exemplo aqui, a cooperativismo para a produção de manga. Um tempo eu fui para a Itália representando o IPA, Dulce foi comigo representando a Assembleia, e nós visitamos uma feira da Itália que uma caixa de manga lá estava vindo 3 euros. E a manga aqui estava R$1 e pouco para o agricultor familiar. Nossa! Entendeu? Então a gente precisa discutir isso, porque os produtores de uva, embora esses dias, no início desse ano, tivemos uma crise de uva aqui, mas quando aqueles que estão organizados em cooperativa, eles exportam. E eles conseguem um bom preço. Falta isso na manga. Falta isso para o pequeno produtor rural da manga. E eu quero botar o meu mandato à disposição de um bom debate sobre isso e ajudar a formar cooperativas. Aqui no Vale eu sou produtor também. Então, você cuida do produtor da área irrigada, porque tem um fator. A gente fala do sequeiro, e aí precisamos levar água para o sequeiro. Aí quando a gente anuncia que vai ser feita uma nova adutora em Petrolina, que ela vai sair aqui do Sistema Vitória, que vai passar por esse interior, passando Rio Terra Nova, Rio Jardim, 45, Pau-Ferro, Rajada, vai-se embora por toda essa região, Afrânio, Dormente, e na segunda etapa até Santa Filomena, o projeto é 350 milhões, o governo está licitando 300 milhões, vai levar até Dormente. A segunda etapa, aí ele licita logo em seguida, que aí já é o próximo governador, que vai licitar os 50 milhões para chegar até Santa Filomena. Mas nós queremos que a propriedade, a pessoa que está me ouvindo agora, que tem uma chácara em Terra Nova, ela possa ter uma água. E a água dela não é uma água para irrigar, porque a adutora de consumo humano não é irrigar. Mas às vezes tem um gotejo ali, aproveita um pouco, abre um poço. Então nós queremos água nas caatingas, toda a propriedade rural do interior de Petrolina, das cidades do entorno. Nós vamos trabalhar nesses próximos 4 anos e defender a ideia de que tem água na propriedade, água de consumo humano, água de qualidade. Aí voltando para a área irrigada, para a área ribeirinha, aí vamos trabalhar a essas áreas. Como é que a gente pode, por exemplo, trabalhar o produtor rural? Aí você fala, mas eu li aqui, mostrei aqui, a maioria não tem água tratada. As mãos que cuidam da uva e da manga, a manga que chega no supermercado da Europa, que chega no supermercado dos Estados Unidos, não tem água tratada. Até bebe água tratada na fazenda, mas quando ela chega no núcleo que ela mora, ela não tem. Aí nós conquistamos para cá o CISAR, que é um debate que eu espero que quem vier governador, a gente tem o nosso candidato e luta para que seja ele, que a gente possa continuar isso. E no curto espaço de tempo,
essas quase 100 mil pessoas que moram, que trabalham nas áreas irrigadas, elas têm água tratada. Mas que o CISAR também resolva o problema da área ribeirinha, que no governo de Lula e Dilma foi feito água para todos, nem a prefeitura assumiu, nem a Compesa, o sistema de água. Então, aí, porque a Compesa alega que a estrutura é grande, pequeno sistema, aí o governo cria o CISAR, o governo do Estado, é o sistema que atende os pequenos sistemas, né? É, sistema de saneamento rural. Isso. A ideia do CISAR é o sistema de saneamento rural, água e os resíduos, cuidar disso. Então nós vamos trabalhar isso. O nosso mandato na Assembleia é para cuidar dos interesses do povo, da sociedade petrolinense, pernambucana, o debate que vocês conhecem. Cuidar o rio, cuidar do rio. Vamos trabalhar a defesa do Rio São Francisco, porque também agregar o turismo dentro do plano de negócio da propriedade rural. O cidadão que tem uma pequena chácara, ele pode receber famílias lá no final de semana. Essa semana o senador Humberto, na carreata que a gente fez domingo com o candidato Danilo e Tereza, Humberto falou: ó, Daci, para mim fazer um passeio aqui, eu queria que minha esposa vinha aqui fazer um passeio para conhecer o potencial turístico. Porque ele é um senador, vem aqui também, nunca teve um tempo de parar para conhecer. Aí acertou comigo, ele quer vir com a esposa dele passear, conhecer os pontos turísticos, passar uns 3 ou 4 dias aqui, ele conhece. E a gente, para ele... Até para ajudar a melhorar, né? Essa rota. E as pessoas estão vindo do Recife, então ele conhecer é bom, convidar outras pessoas da política para conhecer isso, para a gente fazer crescer o turismo do nosso meio. São Francisco, essa vila, essa área aqui, esse cinturão que pega de Santa Maria até aqui em Casa Nova, pegando Lagoa Grande, Petrolina, Juazeiro, Casa Nova, não é? Para lá vocês têm os cânions do São Francisco, já para o lado de Itaparica, que é uma coisa linda, o turismo belíssimo. E a gente tem que trabalhar muito isso. E é um mandato que eu pretendo voltar mais experiente e, se Deus quiser, fazer muito mais do que o que eu fiz. Se vocês procurarem o que eu fiz no meu mandato sobre o rio, sobre a propriedade rural, tudo isso a gente fez com muito amor e carinho. Ô, Daci, você, por exemplo, você ganhando essa eleição, sendo eleito, e aí, isso é hipoteticamente, tá? Você sendo eleito e também Danilo Cabral sendo eleito nessa condição, e ele te chamasse para ser mais uma vez secretário, você estaria pronto para isso? Veja, eu quero lhe falar de que a missão... Eu sou um homem já bem experiente, eu tenho 50 anos de idade e já tenho 30 anos de vida 51, pública. viu? Quer dizer, não, só em dezembro. Não quero antecipar. Dia 13 de dezembro. Meu aniversário é 13 de dezembro. 13 de dezembro. Graças a Deus. Então é o seguinte... Já tem 13 no seu caminho. 13 de dezembro, verdade. Então veja, missão, a gente pega, assume e cumpre. Em 1 ano e meio que eu fui presidente do IPA, eu visitei mais de 60 cidades de Pernambuco, fazendo agendas administrativas. Não foi passando correndo, eu passei aqui não, foi fazendo agendas administrativas. Tiveram algumas delas que eu fui mais de uma vez, Belém e São Francisco, a ilha do IPA em Belém. E eu quis mostrar para o governo do estado, e se eu tivesse ficado mais no IPA, eu tinha implantado, produzir sementes na ilha do IPA, em Belém. Você tem uma ilha lá, tem potencial de produzir a própria semente. Às vezes o governo compra semente, pode produzir, estimular as ilhas da região de Belém e São Francisco para a produção de semente básica. Produção de semente básica, a gente precisa fazer isso ali. Belém precisa ser revitalizado, é uma cidade que precisa ser revitalizada. E eu mostrei que a ilha do IPA poderia ajudar nisso. Levei o empresário que vende semente para o IPA, um dos que vendiam semente, para ele de repente vir produzir semente para vender para o resto do Brasil, que ele vende semente para o Brasil inteiro. E aí deixei lá, levei o saudoso doutor Gabriel, que era o diretor de pesquisa, para a gente trabalhar, por que não transformar as ilhas de Belém, convocar esses empresários que produzem semente, produzir semente básica para eles venderem para o Brasil inteiro. Exato. Então, missão é isso. Quando fui assessor especial do governo, que é na verdade secretário especial da transposição, qual era a minha missão? Era aquele negócio ali, para fazer os canais, precisava construir as desapropriações dos espaços onde passavam os canais.
regularização fundiária. E fomos encaminhando e preparando para aquela grande obra. E está lá a grande obra do canal da transposição, né? Então, claro que um dia chegar uma missão, a gente vai. Agora, o que eu quero, na verdade, é o compromisso. O deputado Danilo, candidato, e a candidata Tereza e o senador Humberto, eles se comprometeram comigo, porque eu fiz um pedido a eles. No final do meu primeiro mandato de deputado estadual, eu apresentei uma proposta, no último ano, no penúltimo ano, propondo duplicar de Petrolina até Lagoa Grande. Duplicar de Petrolina até Lagoa Grande. Porque tem uma proposta da duplicação da 232, que ela viria em direção do sertão. Ela veio até São Caetano, sim, e via primeiro até as placas que chamam ali, que é agora, ali do município de Sertânia e Cruzeiro do Nordeste. Isso. E agora vem uma proposta, inclusive o candidato Danilo assumiu, de levar até a Serra Talhada. Qual foi a minha proposta que ele se comprometeu? Ele gravei o vídeo. Qual foi a proposta? Duplicar até Lagoa Grande. Nós não podemos esperar que um dia a 232, que aqui não é 232, mas 232 que liga ali, vai para Oricuri, mas não podemos esperar que a duplicação chegue um dia aqui vindo do Recife. Nós temos que começar um movimento daqui em direção do Cais. E aí essa proposta ela foi apresentada, na época, o governador, por ele, ainda era Eduardo, achou interessante a ideia. O Denito, no primeiro momento, disse que não dava, que não tinha fluxo de veículo, mas me mandou uma carta, eu tenho essa carta, dizendo que ia incluir essa proposta de duplicar de petróleo na Lagoa Grande. A prefeitura conseguiu 7 quilômetros, que é aqui a chegada de petróleo. Petróleo já precisava dessa chegada, porque todas as grandes cidades já tem, Caruaru já tem, claro, né? Então isso é o eixo já tem. Mas Petrolina, mas eu proponho, não é só isso, eu proponho a duplicação até Lagoa Grande, porque quando você sai daqui pela manhã, aonde pega a pista antiga, você tem engarrafamento pela manhã e no final do dia. Então, Danilo assumiu um compromisso comigo, Tereza Leitão assumiu um compromisso comigo e o senador Humberto Costa de duplicar até Lagoa Grande. Uma proposta do governo Lula, para a gente levar isso para o governo Lula. Quando eu fiz essa proposta, só com todo respeito aqui, sem querer atropelar, por exemplo, Fernando não era senador. Quando eu recebi a proposta que o Denito incluiu Petrolina na duplicação. Eu não ando falando isso, porque se eu falar ninguém vai acreditar, mas eu tenho a documentação do DENIT, eu tenho a documentação do DENIT, que o DENIT acatou a minha proposta de duplicar até Lagoa Grande. Então está no plano do DENIT, vem do governo de Dilma, e se Deus quiser, no governo de Lula será a minha proposta, e de Dulce, deputada, da questão de... Aí o vídeo foi compromisso de Danilo, compromisso de Humberto, compromisso de Tereza Leitão e a deputada que está no projeto. Eu acho que integrou as suas propostas para o segundo mandato na época, inclusive. Foi no final do seu primeiro. Eu lembro porque ela foi derrubada. Ela foi derrubada mesmo. Ela foi derrubada e não conseguiu implementar. Agora, mas a gente conseguiu. E ela acatou no governo de Dilma, no segundo governo, eles acataram incluir Petrolina a Lagoa Grande. Só que quando aconteceu, aí de lá para cá, houve essa... Bom, são muitas propostas suas. Você está com um projeto em voltar Petrolina para as cidades que fazem esse entorno, são mais de 1 milhão de pessoas, né? A gente sabe que a gente está com muito problema, olha assim, muito problema. Nós temos pessoas que passam por dificuldades e a gente precisa realmente de pessoas que lutem por isso. Minha pergunta para você é, você está animado? Qual é a diferença do Odaci da última eleição, do Odaci que foi deputado, para esse Odaci que agora se levanta, buscando mais uma vez uma cadeira na Alep? Eu estou animado. A minha animação ela vai se agigantar se eu sentir que o eleitor brasileiro vai ter coragem de fazer mudanças no Congresso Nacional. Porque muita gente pensa que a mudança é só levar Lula para a presidência. E levar Lula para a presidência com o Centrão, levar Lula para a presidência com o Centrão. Eu tenho um deputado
que ele, no Centrão, no impeachment, ele votou pelo impeachment de Dilma. E ele botou o filho para votar junto com ele. Agora ele está sendo candidato para eleger ele e o filho com os votos de Lula, entende? Como isso é engraçado. Entendeu? A política é dinâmica, ela muda, né? Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte, é que a política, o eleitor, ele precisa entender o papel dele nas eleições. Ele precisa, o eleitor precisa entender que política em época de eleição, o eleitor não devia receber nem água. Água assim, de beber, água, um pipa que precisa. A hora de votar é hora de julgar o seu eleitor, o seu político. É de julgar que tipo de político. Então, por exemplo, em Petrolina você tem deputados que trouxeram algumas obras. Aí, não, o cidadão calçou minha rua. Quantos metros é tua casa de largura? É 10 metros. Teu vizinho 10 metros. Então faça uma conta, se tua rua tem 6 metros, se você tem 6 metros de largura sua rua, tem 6 metros, e você tem 10 metros de largura, você tem 30 metros quadrados para você calçar e 30 metros no seu vizinho, se fosse assim. Então bote contando que que custa 100 reais por metro quadrado. Contando que tenha 100 reais por metro quadrado. Quer dizer que 30 metros quadrados vezes 100 dá 3 mil. Então seria 3 mil reais para asfaltar a tua rua, se tu e teu vizinho se combinassem, entendeu? Entendi. Tu gastava 3 mil e teu vizinho 3 mil. Só que o deputado foi lá em Brasília e votou na reforma da Previdência. Aí tu vai trabalhar mais 10 anos para aposentar. Tua mulher vai trabalhar mais 10 anos para aposentar. Tua filha vai trabalhar mais 10, teu filho mais 10, teu sobrinho mais 10. Agora bote 10 anos de trabalho, se tu ganhar um salário mínimo, vamos botar aí R$ 1.200, vai 150 mil, 140 e botar o 13º, né? Vai mais dar. Então, tu, por causa de 3 mil reais que botaram na frente de tua casa, tu vai dar para o Estado mais 150 mil reais e batendo palma pro deputado que botou tu para trabalhar mais 10 anos. Por isso é que a escolha essa é a verdadeira conta que tem que ser fazer, aí tu tá muito feliz da vida, é meu deputado. Ontem eu andei na Tapera. Sim. As estradas, as ruas da Agrovila Massangano, os asfaltos afundando. Umas ruas estreitas. Era para fazer de qualidade. É diferente o asfalto da rua, da Agrovila, do Roçado, da Tapera, o daqui do centro. Não é que o do centro tem que ser ruim, não. O do centro tem que ser bom. Mas veja bem, o que empobreceu a nação? A gente olha, quando você vai para os indicadores econômicos, e aí o eleitor precisa fazer conta. Por exemplo, nós temos aqui classe D e E, são 66,4% da população. Como é que você vai sair da classe, você que está na classe D e E, como é que você vai sair da classe, uma vida de pobreza, se o teu salário, que era $300 no final do governo Dilma, na casa dos $300, hoje é $180. E você bate palma para esse deputado que derrubou Dilma, para esse deputado que derrubou Dilma, esse deputado que votou na reforma da Previdência, para tu trabalhar, Sinara, mais 10 anos, viu, Calbi? Colocar mais peso, deputado, né? Aí você na reforma da trabalhista... Sem falar na reforma trabalhista. Então, essa é uma discussão que a gente precisa, na sociedade, tem que ter lugar para pequeno, médio e grande. O empresariado, os políticos não podem estar criando dificuldade para vender facilidade, não. Exatamente. O empresariado, ele tem que encontrar forma de aliviar a sua carga tributária. Mas nós precisamos de salário no bolso do povo brasileiro. Eu andei ali hoje no centro e encontrei com um grupo de irmãs evangélicas. Eu não sei qual era a igreja delas. E eu fui, quando eu pedi o voto para Lula, eu já fui meio assim com cuidado. Quando eu encontro um evangélico, o irmão, eu falo com cuidado, porque muitas vezes eu topo alguns, mas irmão, como é que você vota num homem desse e tal? Aí quando eu falei, elas falaram, sabe o que elas falaram? Quem estava comigo? Estava Gils, estava uma turma dos que estão aqui. Ela, olha, assim, não se preocupe, eu voto em Lula mesmo. Eu não aguento mais. Eu estou precisando comer carne, ela falou assim. E a outra repetiu, brincou, disse, quando eu vou no supermercado me dá uma tristeza. Né? Me dá uma tristeza. E aí, o que eu quero dizer, nós precisamos dizer assim, nós queremos um governo, um presidente do Brasil, mas é um presidente assim, a gente vai defender, não é um presidente contra a família. Porque veja como é o contraste hoje no Brasil. Diz que Lula é do mal, é contra a família. Aí Lula casou 3 vezes e Bolsonaro casou 3 vezes.
não é? Olha, nós temos um presidente, dois presidentes, um presidente candidato e outro candidato, que casou 3 vezes, todos dois. Só que um ficou viúvo 2 vezes. E o outro trocou de mulher 3 vezes. Tá entendendo? Tô entendendo. Só que ele disse que ele é da família. Mas eu não estou aqui para poder condenar quem mudou de casamento. Não, né? não. Eu só estou falando que nós precisamos nos esvaziar do eu. Essa é uma eleição que tem que sair esses radicalismos. A gente precisa, nós não precisamos de Lula também para vir radicalizando coisas que alguém... Nem somos a favor da religião no excesso e nem somos a favor desse enfrentamento às famílias. Nós queremos, quando você asfalta uma rua, ali passa hétero, passa pessoas que vivem outras opções. Isso aí é uma questão de cada um com Deus. Exato. Assim, minha posição individual eu tenho. E Lula? Agora, Lula, eu disse às irmãs, nós não estamos contratando um pastor, nós não estamos contratando um bispo, nós estamos contratando um presidente da República. E tudo indica que nessa eleição, vai ser um ou outro. Um que foi presidente há 8 anos, ou outro que está aí há 4 anos. Então nós não vamos contratar um pastor. Nós não vamos contratar um bispo. Isso. Nós estamos contratando um presidente. E 2 presidentes que podem ser comparados. Você compara o governo de Lula e você compara o governo de Bolsonaro. Lula criou a Lei Nacional de Liberdade Religiosa. Eu, como deputado estadual, apresentei a proposta da Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Pernambuco é lei estadual, da minha autoria, graças a Deus. Entendeu? Entendi. Então Lula sancionou a lei da Marcha para Jesus. Então, pronto. Então eu voto em Lula, porque no meu caso, Lula melhorou o salário mínimo, construiu minha casa, minha vida. Estava uma mulher lá indignada, pronto, porque um bocado de casa fechada em alguns condomínios aí, eu disse, aí a responsabilidade é de quem entregou, fazendo sorteio. Prefeitura que entregou, fazendo sorteio, ao invés de analisar critérios. Isso. Porque acho uma irresponsabilidade você entregar a casa por sorteio. Casa não é sorteio, casa é critérios. Casa é necessidade das pessoas, tá? Então, um governo que não discriminou. O prefeito era um coordenador de Zé Serra. Prefeito era coordenador de Zé Serra. Depois voltou em Dilma uma vez, depois foi candidato com o marido, depois daquela confusão de ser expulso, assim, aquela briga lá, porque tem aquele negócio de flertar lá com o Bolsonaro, isso aí é uma coisa que aconteceu, mas eu quero falar que não houve discriminação, agora os critérios. E eu tenho andado na minha casa, na minha vida, e vejo muitas casas fechadas, viu, minha gente? Muitas casas fechadas. Certamente, quem está com a casa fechada, a não ser que esteja viajando, tem gente que não está precisando, e tem gente que está precisando. Tem encontrado gente... Fez negócio e não necessidade de morar. Tem encontrado gente com 5 filhos sem ter conseguido uma casa. Ô, Darcy, desculpa interromper você. Você já passou mais de 1h30 com a gente aqui, 1 hora, melhor dizendo, conversando com a gente, e a gente tem um tempo. Eu queria que você, para a gente fechar esse ciclo, dissesse o que você pretende, e aí você vai para a sua consideração final. Tá. Veja, eu acho que eu já falei de quase tudo que eu pretendia. A gente conquistou aqui o gás natural, nós queremos que o gás, com a ação da deputada Dulce... Perfeito! Gás natural é uma mudança profunda numa matriz energética. A gente precisa que o gás natural se expanda às cidades do sertão, que chegue ao Araripe, que chegue até Arco Verde, para você sair de Petrolina, do Araripe, sair do Pajeú, do sertão ali de Itaparica, e tenha gás natural para chegar no Recife. Isso é uma mudança profunda para os motoristas de aplicativos, de taxistas, mas é também agora para o dono de carro a diesel. Está sendo feito um trabalho, já começa a fazer adaptação. Carros a diesel que está mais caro que a gasolina, e podem também colocar sendo adaptado com um percentual, parece, de 30% de diesel. Sim. E aí usa o gás natural, está dando uma economia incrível. Eu estava numa empresa, ele disse, olha, uma empresa que gastava um valor, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, geradores de energia, grandes geradores estão fazendo adaptação para gás natural, está dando uma economia gigante. Uma empresa que tinha uma conta aí, ela economizando algo em torno de 40%. Uma empresa economizando R$8.000 por mês,
no gerador. Muitas empresas na região metropolitana já usam o gás natural como fonte principal. Há muito tempo. Então, o gás natural, a expansão do gás natural é muito importante. Aí, um tratamento na questão da saúde animal. A gente tem defendido que tem que ter uma clínica pública. Quantas pessoas que têm seu animalzinho de estimação, um cão, um gato, e não tem aonde levar para um tratamento. E a gente vai defender isso, trabalhar isso, uma clínica pública aqui em Petrolina, mas também em outras regiões do estado, para atender aqueles que amam a criação dos animais, seus animaizinhos de estimação, tá certo? A barreira de todos os canais das áreas irrigadas. Ontem, na conversa com o governador, tem um pedido da deputada Dulce, porque tem reportagem de pessoas que já morreram, várias pessoas dentro dos canais. E nessa estrada da Tapera, na inauguração da estrada da Tapera, ontem eu fui ao encontro do governador, que ele queria falar comigo, eu fui em Lagoa Grande para não ir para a obra, porque eu não podia. O governador liberou as estradas e incluiu a cobertura dos canais, a proteção aos canais, em toda a PE, todas as PE que estão baseando os canais, vão ter a proteção. Graças a Deus. Aí já evita acidentes. Evita acidentes. Foi um pleito da deputada, mortes, né? A gente defendeu junto ao governo as estradas e também a Dulce apresentou a indicação da proteção. Inclusive, são os guarda-reios, né? A secretária Fernanda Batista disse que é para a gente conversar com o Marco a possibilidade dele botar antes até mesmo de concluir as obras da estrada. Isso. Vai ver se não atrapalhar. Esse é um problema, é uma questão interessante. Só para terminar, meu amigo. Sim. A questão da doutora, essa nova doutora, ela vai ser uma obra importante. Ela vai, porque nos meus próximos 4 anos, se Papai do Céu, com o povo dessa região, comigo, nós queremos trabalhar água na torneira das pessoas na zona rural. Isso. Essa adutora de 300 milhões está sendo licitada, ela não vai ser concluída, é uma obra que leva 2 anos para concluir, mas o governador, quando ele licita 300 milhões, ele tem que deixar os 300 milhões em conta. Sim. Então, o próximo governador que entrar, ele vai herdar esses 300 milhões para fazer a obra. Lutar pela implantação do PA, e aí está tudo dentro do programa do plano de negócio, continuar firme, né? Na defesa do São Francisco, a defesa da conclusão da Transnordestina e do ramal de Petrolina, isso é muito importante, e a implantação desse plano de negócio que falamos. Fora isso, é um mandato presente no dia a dia da população brasileira, pernambucana, e com fé